Olá, alunos! Sou a professora Meire. Sejam bem-vindos ao meu canal de matemática, o X da Questão. E hoje iremos falar de equação do segundo grau. Vamos entender como classificamos o grau da equação. É classificado em cima da potência do x. Se o expoente do x for 1, o grau dessa equação é do primeiro grau. Se a maior potência desse x for o 2, é classificado como a equação do segundo grau. E se essa maior potência for o 3, é classificado como a equação do terceiro grau. Esse é o termo geral da equação do segundo grau, onde A é todo número que acompanha x ao quadrado, o B é todo número que acompanha o x e o C é todo número que não tem letra nenhuma. Na matemática, a gente chama de A de coeficiente de x ao quadrado. E esse A nunca pode ser zero. O B, ele é o coeficiente de x e o C é chamado de termo independente. As equações do segundo grau podem ser completas ou incompletas. São completas todas aquelas que têm os três termos. Então, para se entender, eu trouxe aqui um exercício. Primeiro, vamos classificar as equações abaixo em completas ou incompletas. Então, eu vou verificar se tem os três termos. Então, eu tenho 1, 2, 3, logo essa é classificada como completa. Já a letra B só tem dois termos, então ela é incompleta. Por que ela é incompleta? Porque o termo C é igual a zero. E por isso ele não aparece. Na C só tem dois termos, também é incompleta, porque o X aqui não está aparecendo, que é o termo B. E na D só tem a letra A. Ela é incompleta, porque não tem nem B e nem C. Exercício número 2. Diga o grau das equações abaixo. Vamos procurar a maior potência do x. Esse primeiro x tem potência 5 e esse x potência 1. Esse é o maior. Logo, classificamos essa equação como a equação do quinto grau. Nessa equação, esse x tem potência 1, esse x potência 3, esse x potência 4. Logo, vamos classificar ele em cima dessa potência aqui. Então, vai ser classificado como quarto grau. Nesse daqui de baixo, a gente vai verificar que tem duas vezes o x ao quadrado e duas vezes o x. Não é possível classificar nessa situação. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai juntar os termos semelhantes, que são esses dois, e a gente vai reduzir eles. Se os sinais forem iguais, a gente soma. Se os sinais forem diferentes, a gente vai diminuir. Então, vamos começar pelo x ao quadrado. Sinais diferentes, vou diminuir. Menos 3x mais 3x, isso dá zero. Então, eu vou cortar eles. 1x mais 5x, eu tenho aqui 6x. Não tem mais nada, então igual a zero. E como esse x tem potência 1, eu vou classificar ele como equação do primeiro grau. Mais uma observação. Na equação do primeiro grau, todos os termos ficam do mesmo lado, sempre igualado a zero. Então, eu vou pegar esse 7x ao quadrado, que está do lado que eu não quero, passar ele para o lado de lá, trocando o sinal. Então, eu vou repetir o x ao quadrado mais 9, porque ele está no lugar que eu quero, e vou pegar o 7, que é positivo, mudar de lado e ficar com o sinal negativo. E vou igualar a zero. E aí, vou fazer a redução de termos semelhantes nesses dois termos. Sinais diferentes vou diminuir. O sinal do maior é menos, então o resultado vai dar menos 7 tira 1, 6. Menos 6x ao quadrado. Mas ainda tenho mais 9, que não tem ninguém para somar nem para diminuir. Então, vou repetir. E vou igualar a zero. Logo, eu verifico que a maior potência do x é o 2, então eu classifico como uma equação do segundo grau. A equação do segundo grau gera duas soluções, dois resultados, podendo ser iguais ou diferentes. Os resultados da equação do segundo grau se chamam os zeros da equação
ou as raízes da equação. Por que chama-se os zeros da equação? Porque quando substituídos, na equação terá como resultado o zero. Exemplo, verifique se o 2 é o zero da equação do segundo grau. Então, todo lugar que vocês verem o x, vou substituir pelo menos 2. Então, aqui embaixo eu vou reescrever. Vai ser o 3 vezes, no lugar do x, vou colocar o menos 2. Como é negativo, vou colocar dentro do parênteses, menos 2. Elevado ao quadrado, repito mais, 6. Esse 6 está multiplicando com x, então vou botar vezes o menos 2 de novo dentro do parênteses, igual a zero. Por que colocar dentro do parênteses? Para não ficar dois sinais juntos. Então, para organizar, é melhor colocar dentro do parênteses. Então, primeiro, vou fazer a potência. Então, vou repetir o 3 vezes. O menos 2 elevado ao quadrado fica positivo. Então, fica 2 vezes 2, 4. Mais 6 vezes o menos 2, igual a zero. Agora sim, vou fazer os produtos, as multiplicações. 3 vezes 4, 12. Sinais diferentes na multiplicação fica menos. 6 vezes 2, 12, igual a zero. Agora, vou colocar embaixo o resultado. 12 menos 12 dá zero, igual a zero. Realmente, menos 2 é o zero da equação. Para calcular uma equação do segundo grau, tem vários modos. O cálculo da equação incompleta, tipo c igual a zero, onde na equação do segundo grau, nós não temos o termo c. Como exemplo, eu tenho 12x² mais 6x igual a zero. Para fazer esse tipo de conta, a gente vai colocar o fator comum em evidência. Vamos procurar um número que divida os dois números ao mesmo tempo, no caso o 12 e o 6. E a letra em comum elevada ao menor expoente. Então, eu tenho o 6 para dividir os dois e a letra é o x. Então, em evidência, eu vou botar o 6x. Abro parênteses e vou botar o resultado da divisão. 12 dividido para 6 dá 2. X ao quadrado, eu tiro um x, dá x. Repito o sinal. 6x dividido para 6x dá 1 para cada um. Fecho parênteses, igual a zero. Isso aqui se tornou uma multiplicação de 6x vezes o 2x mais 1. E essa multiplicação deu zero. Na matemática, quando uma multiplicação dá zero, um dos fatores é o próprio zero. Vou escrever exatamente o que eu acabei de falar, que 6x é igual a zero e o 2x mais 1 é igual a zero. Ou esse x vai ser igual a zero, ou esse x vai ser igual a zero, tá? Então, vamos fazer. Nessa equação, eu vou deixar o x sozinho e o 6 que está desse lado multiplicando vai passar lá para o outro lado dividindo. Então, eu vou deixar o x sozinho, vou repetir o zero e vou dividir por 6. 0 dividido para 6 dá zero. Achei um dos resultados. Aqui é uma equação do primeiro grau, então vou deixar o x sozinho, colocando os números um de cada vez para o outro lado. O primeiro número que eu vou passar para o outro lado é o mais 1, que desse lado está com o sinal de mais, para o outro lado vai para o sinal de menos. Então, vou repetir o 2x igual o menos 1. Deixarei o x sozinho, porque eu vou tirar esse 2 que está multiplicando por ele e passar para o outro lado dividindo. Então, vou repetir o menos 1. Menos 1 divididos para 2. Já achei os dois resultados da equação. Então, vou colocar isso no meu conjunto solução. Um dos resultados é o zero e o outro é o menos 1/2. Também é uma equação incompleta do tipo b igual a zero, onde o termo b não existe. Por exemplo, 2x² menos 18 é igual a zero. Já nesse tipo de equação, a gente vai olhar para ele com o olhar de um cálculo de uma equação de primeiro grau, deixando o x sozinho e colocando todos os outros números para o outro lado. Então, deixarei o 2x² sozinho e o 18, que desse lado está negativo, vai passar lá para o outro lado positivo. Vou deixar o x² sozinho, vou repetir o 18 e o 2, que desse lado está multiplicando, vai passar lá para o outro lado dividindo. X² é igual a 18 dividido para 2 dá 9. Ao contrário do número ao quadrado, é raiz quadrada. Então, vou deixar o x sozinho e vou pegar
lado a raiz quadrada de 9. Então, x vai me dar raiz quadrada de 3. Uma observação. Eu não falei que tem dois resultados? Aqui só está se vendo um. Então, vamos lembrar de uma coisa. Quais os dois números que eu elevo ao quadrado que vai me gerar o 9? Eu tenho como possibilidade o mais 3, que é elevado ao quadrado da 9, e o menos 3, que é elevado ao quadrado da 9. Então, daqui para frente, toda vez que você for tirar a raiz quadrada de um número, você será obrigado a colocar na frente da raiz o mais ou menos, indicando que aqui tem duas possibilidades de resposta. Então, a resposta vai ser mais ou menos 3. E o meu conjunto solução será o mais 3 e o menos 3. Agora, vamos calcular uma equação completa. Para calcular essa equação completa, primeiro eu preciso saber quem são os meus coeficientes. Quem é meu A, B ou C? Qual o número que está na frente do x ao quadrado? Qual o número que está na frente do x? E qual o número que não tem x? Então, vamos lá. O meu A é o número que está na frente do x ao quadrado. A gente não vê, logo é o número 1. O B é o coeficiente do x. Então, é o 8. E o C é o coeficiente sem x nenhum. É o menos 9. Uma vez conhecendo os coeficientes, a gente vai trabalhar com a fórmula de Bhaskara. Na fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. E esse delta é uma outra fórmula, que é o b ao quadrado menos 4ac. Iremos começar essa conta por delta. Vou repetir a fórmula aqui embaixo, repito delta e vou substituir o a, o b e o c pelos coeficientes acima. O b, aqui em cima, ele vale 8, então vai ficar 8 ao quadrado. O menos 4 sempre iremos repetir e vai multiplicar pelo valor de a, que é 1, e pelo valor de c, que é menos 9. Lembrando que o menos 9 não pode ficar sem parênteses, então vamos colocar o parênteses nele. E vai fazer logo a potência e a multiplicação na mesma linha. Repete o delta, 8 ao quadrado dá 64. Na multiplicação, dois sinais de menos gera um sinal de mais. Tá vendo? Esses dois sinais de menos geram um sinal de mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. Delta, então, é igual a 64 mais 36, delta é igual a 100. Achando o valor de delta, vamos fazer a fórmula de Bhaskara. Então, a gente vai repetir ela aqui embaixo. E vai substituir o A, o B e o delta pelos valores que conhecemos. Então, repete o x. Esse menos na frente do B é obrigado a aparecer sempre. Então, o B é 8. Mais ou menos também tem que aparecer sempre. Raiz também. O valor de delta aqui é 100. Embaixo fica 2 vezes o A, que é 1. Vamos repetir o x e nós ainda podemos tirar a raiz quadrada de 100 e a gente pode multiplicar o denominador. Então, vamos repetir o menos 8. Mais ou menos, raiz quadrada de 100 é 10, então vamos colocar logo 10. E embaixo, 2 vezes 1 é 2. Esse mais ou menos indica que aqui tem dois cálculos juntos. Então, eu vou separar esses dois cálculos. E vou repetir a mesma fração, tá vendo aqui, ó? Só que eu vou separar. Uma delas vai ficar com o sinal de mais e a outra vai ficar com o sinal de menos no meio. Então, vou colocar. Se aqui eu tenho menos 8, aqui vai ser menos 8. Se aqui eu tenho 10, aqui vai ser 10, só separando. E embaixo é 2, então o denominador será 2. Então, uma das raízes, os sinais são diferentes, vou diminuir, e quando os sinais forem iguais, eu vou somar. Então, aqui, ó, sinais diferentes, vou diminuir, e eu tenho 10 mais 8, 2. E embaixo, repito o 2. 2 dividido para 2 dá 1. Aqui embaixo, eu tenho sinais iguais, então vou somar. Menos 8, menos 10 dá menos 18. Repito 2 embaixo. Menos 18 dividido para 2 dá menos 9. Qual o meu conjunto solução? É o 1 e o menos 9. É muito bom te ver por aqui. Aproveite, se inscreva no canal.
dê o seu like e faça um comentário.